Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um episódio novo da F My Brain, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 18 horas. E aqui a gente fala sobre tudo que tira o nosso sono. Sabe aquele assunto que buga a nossa mente, que nos afasta da nossa felicidade? Saúde mental em todas as camadas. A gente fala de trabalho, inovação, relacionamentos, futuro. Se tira a nossa paz, a gente traz para esse papo semanal importantíssimo. Somos um canal que vai te conquistar se ainda não te conquistou. E o boom de hoje, certeza que vai pegar em você. Quer saber? Vamos lá. Até que a vida nos separe. Fuck My Brain. E o nosso convidado de hoje é o cara do milhão. Não. Ainda não é o Silvio Santos. É que ele tem, atenção, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube. É um pouco humilhante. É top 10 do IBEST, influenciadores de saúde mental. Eu estou falando de Rossandro Kingsley. É assim que fala, Rossandro? Kingsley, exato. Psicólogo, palestrante e autor especializado em saúde mental e desenvolvimento humano. Em 2021, ele criou a EDTech Educa, por Rossandro Kingsley, que proporciona aos alunos, pais e educadores o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e o letramento digital super importante. Os vídeos dele já alcançaram a marca de novo, mega inveja, 150 milhões de visualizações. Ele é autor de 5 livros. Ele é consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, além de colunista da rádio CBN, onde tem as colunas O Divã de Todos Nós, aos domingos, e Saúde Integral, às quartas-feiras. Rossandro, que prazer ter você aqui. Prazer todo meu estar com vocês. Posso chamar de meninas? Pode. Prazer estar com vocês. Prazer, gente, estar aqui com vocês. Uma alegria. Vamos explodir a cabeça da galera aqui hoje. Gostou, né? Bum! Vamos lá. E nós da Tríade também estamos aqui, a começar por mim. Eu, Marina Machado, especialista em comunicação, mas agora com foco em liderança e felicidade no ambiente de trabalho. E, ocasionalmente, assim, brincalhona do nosso podcast da F My Brain. Tem aqui a Luciana Chiesa, que está hoje mais exuberante do que nunca com esse batom maravilhoso. Para você que está assistindo no YouTube, você tem mais sorte do que no Spotify, porque a Luciana está brilhando. Ela é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Oi, Lu. Olá, gente. Olá, Rossandro. Olá. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Então, a gente vai falar de um tema tão importante, né, por alguns aqui já vividos, né, de uma separação, e como a gente tem aqui, né, ferramentas e formas, minha cabeça está fervilhando aqui de perguntas para a gente conseguir entender nesse mundo atual como a gente pode manter, né, uma relação de longo prazo. Então, super obrigada pelo convite de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. A super brilhante Natália Mestre também está aqui com a gente, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, Ná. Oi, meninas. Oi, pessoal que nos assiste, que nos ouve. Oi, Rossandro. Que delícia você aqui, é um super prazer. A gente é muito sua fã, a gente precisa dizer isso em primeiro lugar. Obrigado. Se ainda não ficou claro, que fique. E olha, eu fico boba, porque toda vez que começa um programa, eu sinto que eu tenho lugar de fala. O programa da ansiedade, eu tenho lugar de fala. O da dieta, eu tenho lugar de fala. E o da separação, eu tenho lugar de fala. Até que a vida nos separe. Mas, gente, isso é tão mais profundo. Então fica com a gente, porque vai ser bombástico hoje. A gente vai aquecendo os motores, enfim, não perca nada. E para não perder nada, para começo de conversa, pega o dedinho e vai lá no botão do inscreva-se. Ajude, o algoritmo leva para mais pessoas. Você que já gosta, se não fez ainda, por favor, faça. Lembrando que a gente está em várias redes. No YouTube, @canal F My Brain. No Spotify, @F My Brain. E, atenção, porque no Instagram nós estamos como @fmy.brain. Não esquece do pontinho, gente. E a gente também tá no LinkedIn, viu? Tem artigos, coisas bem interessantes por lá. E no Deezer, né, Mar? Aí no Deezer, Nossa, inovação da semana. Google Podcasts também. A gente tá insuportavelmente acessível. Não tem desculpa, pessoal. Esse tema, né, me trouxe a necessidade. Elas não sabem. Medo. Não sabem. Não sabem. Deixa eu pegar você, pra você não achar que é tudo muito leve. Vai. O Hugh Jackman, o Wolverine, separou depois de 37 anos de relacionamento.
O William Bonner e a Fátima Bernardes, que foi o maior trauma que eu tive, assim, de fé em casal, que o negócio dá certo. Todo mundo aqui, né? O estúdio inteiro balançando a cabeça. 26 anos. Agora, recentemente, a coisa de, sei lá, um mês até a publicação desse episódio, Sandy, ponto. Sandy e Júnior, separa, não. Coitado do Lucas, separou de 2 pessoas. Separou da Sandy e do Júnior. A Sandy e o Lucas Lima, depois de 15 anos de casamento. Nós vamos falar disso também, pessoas. Mas eu queria trazer uma coisa pra vocês que eu acho profundo e tem a ver com o nosso tema de hoje. Vinícius de Moraes escreve o soneto da fidelidade. De fidelidade, que eu amo de paixão. Eu ia recitar sem ler, mas eu tô com medo de errar, então eu vou ler. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. É lindo isso. Fim do episódio, nada mais a acrescentar. O que a gente fala depois de Vinícius de Moraes, Nada. né? Agora, depois de dizer tudo isso, eu venho com uma pergunta. Vamos para a nota de rodapé do poema, então. Que seja infinito enquanto dure. 37 anos de casados, como o Hugh Jackman. A gente não pode virar, eu não acho sequer saudável virar, depois de uma certa quantidade de anos, talvez, e dizer que não deu certo. Pô, deu certo até, sei lá, 33 anos, nos últimos 4 a coisa foi degringolando e tudo mais, né? Mas a gente quer tanto acreditar, Rossandro, que uma vez que a gente encontra, que a gente definitivamente é aquilo ali e vai viver aquela mágica para sempre. Na sua experiência, o que mais... Porque é muito particular de cada casal, do porquê que eles se uniram, em que momento da vida eles se uniram, o que aconteceu ao longo dos anos. Mas existe, assim, uma coisa mais comum que leva ao distanciamento desses casais e ao término, principalmente de casais com muitos anos de estrada? Existem algumas coisas comuns, né? Porque senão a gente vai tentar eleger um ponto aqui. Mas só para as pessoas entenderem e quem não tá num casamento, tá numa crise ou se separou, não se sentir culpado, se o Wolverine, com aquelas garras de ferro, não conseguiu ficar na relação... A Gisele Bündchen eu esqueci de trazer para essa conversa. Também, e Tom né? Brady. E Tom Brady. Na verdade, assim, tem perda de desejo, tem pouco diálogo, tem alguém que estava lá numa relação submisso, geralmente mais submissa, e foi ali negociando, mas em algum momento resolveu crescer emocionalmente e aí não dava mais para sustentar aquela relação porque o outro não quis crescer. É o chamado descompasso desenvolvimento emocional. Tipo, se eu tô aqui, tá todo mundo juntinho ali e você pensa assim, que seja eterno enquanto dure, mas que você mude, porque se ficar do mesmo jeito não vai funcionar. As pessoas querem congelar só o corpo, né, nas relações, o que é impossível. Mas as pessoas têm que entender que a gente tem que avançar. Só que às vezes esse avanço acontece num descompasso, uma coisa que eu sempre identifiquei. Tanto que na terapia a gente faz um manejo, assim. Como é que eu consigo desenvolver essa pessoa a ponto dela não se envolver, a ponto de se deslocar desse eixo aqui, porque para ela é importante? Como é que eu posso dar alguns inputs para que ela possa aqui dar uma ajuda para essa pessoa aqui também junto? Porque senão há um descompasso e você vai embora. Disse tudo, pronto, muito bem. Mas tem tanta pergunta, calma, que já vou chegar. Nossa Senhora. Estamos começando a bugar. Lu. Não, e o legal é que a Lu tem um caderninho aqui, para quem está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, insistimos que estamos em todos os lugares. Lu já fez 3 páginas aqui de anotação. É o pré, né, o durante e ainda depois, assim, porque vão ser muitas. Ela tem cara de CDF, não tem? Tem cara de CDF, gente. Ah, que bom, finalmente alguém disse isso na minha vida. Mas eu acho que de novo Gente, você é a mais acho. CDF. Ela é a mais Gente, Ela é jura? mais Nossa. É terrível. Gente, acho que né? eu nunca Você tive é esse CDF. elogio, obrigada. Maravilhoso. Mas eu acho que a gente brinca muito que eu fico psicografando, né? Porque eu começo a escutar, os meninos falam que até vou pra um mundo alfa para ela, porque eu fico com uma cara de paisagem, mas na minha cabeça eu tô aqui, né, viajando. E eu quero já começar em cima dessa pergunta. A Marina trouxe aqui um tema importante sobre seja eterno enquanto dure e o quanto isso é romantizado, né, pela nossa
nossa sociedade, eu venho de um casamento que deu certo durante 10 anos, eu sempre tento falar dessa forma, e não de um casamento que não deu certo. Ele deu certo durante 10 anos, a relação deu certo durante 15 anos. Então não é um olhar que eu trago tão desvencilhado, assim, ai meu Deus, acabou o mundo. Não, não gostaria, enfim, né, N fatores para não ter dado certo, como você mesmo elencou. Mas já chegando aqui num conceito de boom, pra gente apimentar a discussão, eu quero já saber, no nosso dia a dia, de uma pessoa numa relação, né, não importa se é um casamento, mas de um relacionamento de longo prazo, de uma longa duração, né? Quais são os elementos e qual é o grande momento que a gente tem que entender que eu preciso de uma ajuda? Porque eu acho que o grande ponto para mim, na minha relação, é se eu tivesse buscado uma orientação, uma ajuda antes, pode ser que eu tenha ajustado essa rota que a gente se desvencilhou. Sim. Então, queria entender de você, se existem momentos certos e adequados para a gente pensar qual é a hora certa da gente buscar uma ajuda e para evoluir nesse diálogo. Porque o que a gente mais sabe de uma relação de longo prazo é que a gente entra na rotina. Sabe uma coisa que eu acho interessante, Lu, com relação à rotina? É porque me diga qual é a relação que não tem rotina. Total. Você acha que o Coldplay não tem rotina? A gente chega na cidade, vai pro hotel e tira foto. Não. Tem uma hora que eu faço palestra, todo mundo acha glamouroso, todo dia numa cidade diferente. Cara, tudo que você quer é ficar em casa, no seu sofá, vendo Netflix. E você tá lá todo dia num hotel, num canto diferente. Então, assim, rotina vai sempre existir. O motivo de uma relação acabar não é isso. É a gente não administrar a vida com ou sem rotina. Por exemplo, tem casamento que na rotina funciona, aí vai para um feriadão com a família, desanda. Entendeu? Tem casamento que funciona, aí de repente vão passar por uma crise, ou então nasce um filho, desanda, porque mudou a rotina e tal. Mas quando você pensa assim, Rossandro, que ponto eu posso imaginar que eu tenho um feeling, uma sensibilidade, preciso pedir ajuda? Eu sempre imagino que quando você sente que a coisa não está funcionando como você gostaria, e que você já usou todos os recursos que você gostaria e que estava disponível para você e não funcionou, tipo, eu já conversei com minha mãe, eu já conversei com uma amiga minha, com meu amigo, e nada disso funcionou, é hora de você procurar alguém que possa, de fato, por exemplo, um terapeuta de casal, alguém especializado, porque às vezes não é nem um drama do casal ainda. Às vezes é o meu drama que está se manifestando porque a minha criança lá ferida, com toda a minha família, meus traumas, todo mundo tem aqui, né? Todo mundo tem um F my brain aí de passado muito grande, que tá mal resolvido, aí de repente, João tá super bem, eu que tô mal. Ou Maria tá super bem, eu que tô mal. Então eu tenho que primeiro ver se não sou eu a grande questão, porque de repente eu tô demandando para aquela pessoa a cobrança de uma coisa que é de personagem do passado. E aí a gente fazer esse ajuste fino vai fazer com que eu perceba, não tem nada a ver com essa pessoa daqui. Então, vida que segue, se é uma coisa que eu tenho que resolver em mim. Se não, se é dos dois também, aí, essa consciência. Porque o primeiro movimento sempre, eu digo, é diagnóstico. Sem diagnóstico, eu não posso dar o próximo passo. Nossa, muito legal. Perfeito. Bom, já falei, né, do lugar de fala aqui, também de um relacionamento de 12 anos, não apenas de casado, mas no final também de sócios, né, então uma pessoa que soube o que foi ser casada no trabalho, enfim, na vida, né, e eu tenho uma visão um pouco da Lu também, eu acho que foi legal enquanto durou, eu acho que eu trago isso e acho que eu busco, assim, tirar muitos aprendizados, né, de tudo o que aconteceu. Eu acho que a Natália que chegou aqui hoje é também fruto, né, de todo esse tempo que foi e até de não ter dado certo, entre muitas aspas, né, e dos aprendizados. Mas eu queria entrar um pouquinho aí na questão, você até acabou de citar a nossa criança interior, essa questão bem da psicologia, né? Então, dizem que todas as vezes que a gente começa um relacionamento, tem vários vieses de psicologia que falam que a gente não se apaixona de fato pela pessoa, mas por uma ideia que a gente tem dessa pessoa. Né? Então tá no campo muito mais nosso do que do outro. E que a gente vai pros relacionamentos dentro dessa ideia também com muitas coisas nossas de uma infância que não foram processadas ou resolvidas e trazem para esse relacionamento. Meu ponto da gente estar colocando isso eu quero entender, você que já trabalha com isso há muito tempo e com certeza atende muitos casais. As pessoas, elas começam errando, ou seja, a gente errou na hora que a gente escolheu, e errar é uma palavra horrível, talvez não seja essa a melhor palavra, mas assim, a gente na hora de escolher, de fato, escolheu algo muito mais por uma imaginação nossa, por uma coisa nossa e menos do outro, significa que a gente não se apaixonou pela verdadeira pessoa, vamos colocar assim, ou realmente
a gente descompassa. Ou realmente vocês começaram muito bem, vocês estavam em sintonia, mas a vida vai levando a gente para experiências, para histórias, para caminhos distantes. O que você mais vê no consultório, assim? Que de fato a gente sempre se apaixona por referências que a gente traz da nossa infância, modelo de intimidade. Como papai e mamãe se relacionaram ou não se relacionaram, ou tragicamente ou felizmente se relacionaram, cria um padrão, tipo um carimbo mental. Quando eu vou buscar Maria e João, eu vou buscar baseado no que eu vi com papai e mamãe. Né? Seja esse pai ausente, enfim, mas eu crio algum modelo substituto e vou buscar por transferência. É uma coisa que é natural, né? Mas é inconsciente. Quando a gente se apaixona por esse padrão que a gente projetou no outro. Mas é claro que esse outro tem alguma coisa que cola. Não pode ser uma tela que não tenha nada que reflita isso que eu busco. Alguns elementos desse outro fazem referência a esse papai ou essa mamãe. No momento em que a gente tá junto, na paixão, a paixão vamos pra gente definir, a paixão é um estado de idiotice psicológica que dura de 7 meses a 2 anos, em que você tem uma super excitação das áreas emotivas e uma diminuição da capacidade de racional. Por isso, quando você tá apaixonado, todo mundo, não tem futuro, pura essa fogueira. Não. Ele é diferente. Ele é diferente. Não, comigo ele vai mudar, que é o clássico, né? E muda a forma como te ferra. Desculpa. Porque a capacidade... a capacidade que a pessoa tem de ferrar a outra é muito criativa, gente. É incrível. Mas... aí, quando você olha pra esse negócio assim e pensa, cara, eu preciso passar dessa fase de paixão. Por que a gente tem que passar da fase de paixão? Porque pra amar é uma coisa bem viagem, tá? Aqui não é... Gosto, a gente adora. Vamos viajar. E não tem limite. Olha, o Neil Armstrong é o exemplo de que não há limite. Vamos viajar. É isso. Vamos pra lua agora. Pra amar, eu tenho que deixar de me apaixonar. Uou. Hashtag. Eu preciso sair de uma fase que é mera atração e desejo e ir para algo que é o amor. E que o amor tem alguns elementos como admiração. Eu posso estar apaixonado por uma pessoa que necessariamente eu não admiro, é só desejo físico, tá linda, tá gostosa. Tá. A gente teria o mesmo gosto musical, então tem que haver outros elementos. Essa mesa, por exemplo, ela precisa se sustentar. Se a única coisa que sustentar essa mesa for uma perna, basta por exemplo, Lu tá encostada ali, basta ela encostar que a mesa cai. Se só for desejo, que geralmente a paixão é mais isso, quando a paixão acaba, e você vê relacionamentos de celebridades assim muito fortuitos, porque é na paixão. Quando a paixão acaba, né? Então assim, quando você ama, você vai para o córtex volta a funcionar, ou seja, a razão vem à tona, e você faz a equação. Eu tenho que engolir essa sogra, mas eu amo ela, né? Aí você começa a ver a equação toda da família que vem junto, o pacote todo, mas você chega à conclusão de que não, vale a pena. Eu tô fazendo uma escolha muito racional, e a gente tá indo para esse sim aqui agora, não que não vai haver desafios, descompassos que podem acontecer, bifurcações na existência, mas eu tô muito lúcido do que eu tomei. Para isso eu preciso do amor, e aí a paixão é uma equação que ela não vai continuar lá. O que não quer dizer que o desejo acabou, porque as pessoas acham que paixão e desejo tem que andar junto. Não, o desejo ele vai para um outro lugar em que há outros elementos que vão funcionar. Porque quando o desejo entra em crise, eu respeito, eu admiro. Depois o desejo volta. Porque assim, gente, a gente oscila pra caramba. Pior que a bolsa. Olha, você falou dessa nosso espelho com relação aos nossos pais, as relações, né, que a gente tem na infância, mas eu queria falar um pouco do que a gente encontra como a idealização do que é o verdadeiro amor. E aí vamos a Shakespeare, por exemplo. Então, para falar de Shakespeare tem que fazer como se tivesse a caveira, né? Apesar de ser Romeu e Julieta. Então, o Romeu fala para Julieta na janela, no momento da despedida. A despedida é uma dor tão suave que te diria boa noite até o amanhecer. Aí as pessoas se derretem. Aí, para quem assiste Outlander, sim. E se você não assiste, tá perdendo. Você gosta também, né? Ok. Legal. Maravilhoso. Então aí o Jaime... Eu gosto por causa do lugar, tá? Do lugar. São vários lugares. Vários lugares, mas tá bom. Aí vem o Jaime, que é um cara, assim... Calma, Deus no céu, ele na terra. Pera, deixa eu abanar. Respira, vai pra pergunta, vai pra humilhante para o resto dos homens imortais na Terra. Foca na pergunta. Esse já é um problema. Ele acaba com o casamento. Mas é isso que eu quero dizer. Mas é isso, pessoas, que eu quero dizer. É o meteoro. De Iacho, eles ficam vendendo pra gente uma ideia que, assim,
3 frasezinhas que eu peguei do Outlander. Jamie falando pra Claire. Eu preparei muito pra esse episódio. Vamos lá, Jamie falando pra Claire. Você não foi a primeira mulher que beijei, mas juro que será a última. Quando chegar o dia que nós nos separarmos, se minhas últimas palavras não forem eu te amo, é porque não deu tempo. E última, tá? Eu sou o seu mestre, você é a minha. Eu não consigo possuir sua alma sem perder a minha própria. E normalmente ele fala isso sem camisa. Ai. Então assim... Já vejo um cara... A Marina não é, você quer que eu responda de uma forma ariana? É que pra mim já vejo um Jamie que manda essa sem autoestima, entende? Não, gente, não acaba. Não acaba com a minha projeção. Hashtag por isso que é novela. Pra mim funciona. Então vamos lá. Mas o que eu quero dizer é o príncipe da Disney, né? São aqueles relacionamentos de uma promessa visceral, de um amor inquestionável, do Romeu e Julieta que se mata. Isso entra no imaginário, é eficaz mesmo, Rossandro, a ponto de gerar uma insatisfação de eu não encontrei isso na vida? Sim, a ponto de você ter um casamento que é legal, mas por comparação você achar uma bosta. Desculpa, saiu a bosta. Não pode ser aqui, mas, assim, fuck my brain. Porque veja só, o que a gente tá falando aí, e a gente tá aqui falando com pessoas que trabalham na área de imprensa e mídia, é de edição de vida. Total. Ó, você já foi na casa de alguém e tinha um monte de fotografia? Sim. Num piano, num aparador, num móvel. Corredor. Aí você pega essa foto. Ah, isso foi quando o papai casou com a mamãe, né? Uhum. E essa aqui foi o aniversário de 15 anos da minha irmã. Ah, isso aqui foi quando meu irmão passou no vestibular, não tem? Tem assim a foto. Ah, essa daqui foi quando a gente deu o diagnóstico de câncer de mama pra mamãe. É. Tem essa foto? Não. Não. Nós editamos vidas. Não é só no feed do Instagram. Mas a gente sabe que atrás daquelas fotos felizes tem muita dor. Então o que acontece nas comédias românticas de um modo geral, ou nos sitcoms, ou agora nos... Hugh Grants da vida. Ou agora eu gosto dos coreanos, que passa 15 episódios pra dar um selinho. O mundo é tão intenso, aí você vai pro episódio coreano, aí vai assim, aquela... né? O que acontece? É que se eu editar as melhores partes do meu relacionamento com Janine, os momentos que eu disse frases extremamente impactantes, que foi importante naquele momento, e colocar num cinema, cara, esse é o homem dos meus sonhos. Se eu pegar, às vezes que eu disse as coisas mais ridículas, ou tiver a incompreensão mais imbecil, cara, esse cara é um idiota, né? Então, na verdade, a gente tem que entender que qualquer relação humana, ela tem muito mais do que 50 tons de cinzas. E a gente tem que aceitar isso. Senão a gente vai estar sempre insatisfeito com coisas que são extremamente incríveis, só por comparação. Eu vou deixar o programa inteiro isso aqui. Vou já aprender aqui. Assim, fica aqui, vai. Não, maravilhoso. Eu acho que, construindo sobre isso, eu queria ter um olhar seu sobre qual é a visão do homem e qual é a visão da mulher em relação ao amor. Muito do que eu vejo, né, até por experiência própria depois da separação e pela minha amostra de amigas separadas, né? A gente tem sempre uma amostragem de amigas separadas. Pesquisa particular. Exatamente. Exato, uma quali, né? Que eu tenho ali de ponderadas informações. Mas a gente vê a mulher, uma vez que viveu um relacionamento, né, duradouro, um casamento, né, ou vivendo uma união estável de longo prazo, a mulher, ela demora muito mais tempo para começar a construir uma outra relação de longo prazo do que o homem. Uhum. O homem, rapidamente, né, aqui de uma linguagem comum, e não é para todos os homens, mas estou falando da minha amostra, né, que o homem rapidamente troca de mulher e já vive um novo casamento rápido. Por que existe primeiro assim, existe realmente essa condição de um olhar, né, diferente do amor do homem e da mulher? E por que você acha que existe essa tendência masculina, se puder colocar assim, em logo já repor aquela mulher daquela rotina, né, trazer uma nova figura para estar ao lado dele? Tem um monte de variável. Vou tentar ser um monte mais objetivo possível para falar primeiro que o mundo é machista. Muito ainda, né? Foi bem pior, mas pode ser muito melhor. E a gente tá aqui, inclusive, para ajudar nisso. Vida inteligente na internet. Have my brain. Sigam, curta, compartilhem. Veja só, né? Inclusive, quem tá quem tá lá nos outros, vai no YouTube também. Você que tá ouvindo no Spotify, nos outros, vai aqui no YouTube, curta, compartilha. O que a gente tem, gente? Como o mundo é muito machista, a gente tem... isso por si só dá uma vantagem pro homem. Nesse sentido que ele, se tiver filho e se apaixonar por uma pessoa, ele vai-se embora. Às vezes ferra o filho, tá nem aí, né?
A mulher, não, peraí, cara, ninguém é mais importante que meu filho aqui nessa relação. Você tá chegando, tem essa pessoa aqui, tem essas pessoas aqui, elas são importantes. Você não acha importante, você é lindo, maravilhoso, você é o cara lá da minha série, mas passa, porque sem esse amor junto a gente não vai. E não é que você vai ter que ser o pai deles, não, mas é porque são pessoas que são importantes nessa referência. Outra coisa, uma vez que a mulher sofre, ela cria uma seletividade. E vamos combinar, o homem não é muito seletivo, né? Então, assim, o que acontece é que a mulher, às vezes, ela demora mais e quando ela entra numa outra relação, se ela aproveitou aquele momento e pensou assim, deixa eu aproveitar e decantar o que aconteceu e vou tentar me refazer aqui, ela vai para uma relação mais madura. O homem não necessariamente. Às vezes o que acontece muito, eu via muito isso assim, também é bem amostragem, não tem nenhum livro falando isso. As mulheres vão dando upgrade nas próximas relações em termos de valores, de qualidade, os homens vão dando downgrade. Quando você vê, o cara tá com a coisa mais sem futuro do mundo ali. E você, como esse cara... Meu Deus, o que aconteceu? Ele foi perdendo a capacidade de ver, foi machucando muita gente e foi se queimando com a categoria, entendeu? E aí vai ficando, geralmente, aquela pessoa lá na rebarba pra pegar, porque só tem tu, vai tu mesmo, né? Então é muito dessa seletividade, é muito dessa, tem filho no meio, é muito de, eu não vou passar por isso de novo, é muito de, se é pra passar por isso, eu prefiro minha solidão com amor próprio do que uma relação só pra fazer de conta que existe, que eu tô ali numa relação tóxica ou completamente sem sentido. Então tem muitas coisas que fazem com que o homem vá mais rápido e a mulher, ela demore mais em se refazer a própria vida afetiva. Em várias áreas o homem vai mais rápido e nós demoramos mais tempo. Não quero nem printar. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O que nem sempre, como você viu na minha análise, é uma coisa negativa, né? Não, imagina. Porque ir mais rápido pro buraco, vai com Deus. Exatamente. Eu só fico olhando só. Lá do alto bonita. Não é isso? No salto. Exato. Eu quero que a gente passe um pouco, Rossandro, por uma ideia do casamento mesmo, instituição. Tá. E de como a gente mudou o nosso comportamento, então, recortes geracionais e sociedade, né? Com certeza, se a gente pegasse, esse fosse um programa das nossas avós, íamos ser uma outra ideia. O nosso, e se a gente pegar um programa agora com pessoas de, 17 anos, vão ser outras ideias, né? Óbvio que a gente vai, como gerações, tendo as nossas visões sobre o casamento como instituição e tal. Então, o que eu queria que a gente falasse um pouquinho? E é louco também, porque eu estava até fazendo um paralelo, né? Eu sei que pós-pandemia, obviamente, a gente explodiu em números de divórcios, mas a gente nunca viu as pessoas não casando. Eu tenho muitas amigas no mercado de casamentos e é uma indústria que não tem crise. Então, assim, apesar das pessoas meio que saberem que o divórcio vai chegar, as pessoas continuam casando. Sim. Por que a gente casa? Queria muito isso, assim. O que dentro da gente faz a gente ir? E mais, as novas gerações, elas estão menos tolerantes a aceitarem coisas que, de repente, os nossos pais ou outras pessoas aceitaram? E, um adendo, como nós, mulheres, nos modificamos e isso impactou na continuidade ou não de um relacionamento? Bom, minha mãe se separou nos anos 70. Uou. E na época não tinha divórcio. Ela tinha 26 anos. E a gente enfrentou muito preconceito. Inclusive, as crianças não brincavam comigo, porque, ele é filho de mãe separada, né? E aí você começa a sentir na pele o que é esse lugar, numa época em que isso era uma coisa pouco comum, e que isso tinha uma dor financeira, inclusive, de passar necessidade dessa coisa toda. E o que acontece é que minha mãe foi essa primeira, já de uma leva de mulheres que, não vou me submeter a isso, não. Não vou aceitar, minha filha é assim com todo mundo. Se não for João, é Pedro. Não, então eu fico só, entende? Então foi muito disso. Uma geração de mulheres que começaram realmente a dizer, eu não vou mais submeter. Os casamentos não duravam, eu sempre digo, os casamentos não duravam no passado porque tinha mais amor, mais harmonia, não é? Porque era o casamento Highlander. Em que sentido? Qual é o conceito de Highlander? Só pode haver um, né? Uau. Só podia haver o macho alfa. A outra pessoa era secundariamente anulada. Então o casamento durava porque não existia nenhum tipo de negociação. No momento em que a mulher começa a ganhar protagonismo, ela começa a dizer, peraí, vamos negociar as cláusulas do contrato. Não, isso aqui é de séculos, como assim? Aí algumas ficavam lá e se revoltavam, eram chamadas loucas da família, que no fundo eram mulheres que começaram a
mostrar insatisfação com aquele lugar, até que veio as filhas dessas mulheres que, não vou me submeter, que elas assim, você não vai passar pelo que eu passei com seu pai, não. Estude, não sei o quê, né? Então vai criando essa geração. E tem a geração atual que nem cogita a possibilidade, mas também tem uma geração atual que é a outra coisa, né? Que aí abre uma digressão, mas só para deixar uma pontadinha de bugada a mais na cabeça da galera. É que nós temos tanto meninos e meninas, assim, tem uma geração de pessoas inaptas emocionalmente para viver e conviver. É onde eu queria chegar. Eu lembro que chegou para mim uma aluna na universidade e fez assim, professor, eu vou casar, tal, com o fulaninho, e a gente gosta muito do senhor, o senhor vai pro casamento da gente? Eu, claro, vou, casal. Eu imaginei, rico, sai um casamento gigantesco, eu vou comer camarão maravilhoso, vou lá. Aí ela perguntou uma coisa que eu detesto quando perguntam, né, porque eu respondo, o que o senhor acha? Tava só eu e ela na sala. Aí eu, não, legal, não, professor, o senhor é psicólogo, o senhor acha que vai ser legal, tal? Isso, já perguntou nesse nível, já tinha dúvidas. Pessoal, eu acho assim que quando a gente casa, quando a gente realmente vai casar, por que a gente casa? Tem desejo, tem tudo, quer ter filho, quer construir uma parceria, é porque eu quero servir a pessoa. Eu quero torná-la feliz. E você se acha a menina mais bonita daqui, ele se acha o cara mais bonito. Então, assim, é Vênus com Apolo casando. Eu não sei se esse panteão vai ter 2 deuses sem ninguém para cultuar. E aí talvez seja essa dificuldade, porque você quer que você seja a figura central, ele se acha a figura central. Não, mas aí aquela coisa ele vai mudar, comigo vai ser diferente. 6 meses depois, não foi só divórcio, foi delegacia da mulher. Nossa. Eu costumo dizer o seguinte, quer ver você sentir quando deu errado na educação do seu filho, é quando João Mimado casa com Maria que se acha. Cara, quando João Mimado casa com Maria que se acha, aquilo dura pouco. Eu vou atacar você. Ataca. Pra variar. Porque não tem como. A inabilidade que as pessoas têm hoje em dia é muito grande, e aí você quer algo da vida, que é um compromisso, mas não quer pagar o preço desse compromisso. Exato. Que muitas vezes significa, agora eu tenho que abdicar do meu desejo, agora eu tenho que abdicar da minha vontade para que a sua seja a vontade e os seus desejos. Desculpa, só para fazer um adendo no que ele colocou, que estava engatilhado aqui, porque eu acho assim que eu sinto que cada vez menos a gente está preparado para ter conversas difíceis, para situações que nos deixam desconfortáveis e são muito necessárias num qualquer tipo de relacionamento que você quer que dure, né? Então essa imaturidade emocional que eu vejo que anda habitando, eu fico meio pensando, que relacionamento vai durar se a gente não estiver dispostos a sentar, a recalcular uma rota, reavaliar e nos reavaliarmos, né? Mas aí eu vou entrar então, porque era bem nessa linha a Boa. pergunta mesmo. É porque a gente tá dizendo. Porque no longo prazo, né? Então, quando você vai casar, você não tem ideia de fato do que você vai viver. Né? Você tem ali aquela paixão, aquela visualização de uma perfeição, de um coleguismo, de um encaixe muito incrível, que existe, vai existir por muitos anos e tudo mais, mas assim, eu insisto sempre, eu falo muito essa frase, que é, a gente faz planos e a vida acontece, né? E a vida acontecer num casamento a gente vai envelhecendo, a gente troca de emprego, a gente fica frustrado, a gente fica super feliz porque tá dando muito certo, a gente se apaixona por uma nova coisa, muda de área de atuação, tem filhos, vive as dificuldades dos anos iniciais, depois a coisa fica mais leve, tanta coisa acontece. E aí eu vejo, assim, eu tenho um relacionamento de 17 anos, quantas vezes, eu até já conversei com meu marido verbalizando isso, falou, olha, a gente tem que tomar cuidado para que os nossos trilhos não se afastem, né? Não vai um para a esquerda, outro para a direita, para não ficar muito difícil de voltar para estar próximo, né? E eu acho que o estar num casamento é uma constante vigilância do quanto que a gente está regando aquele jardim, e não ser apenas o regador, mas às vezes ser o jardim também. Mas esse recálculo de rota, que foi o que a Nath falou, é uma coisa impressionantemente constante. E às vezes você tem que tirar lá do fundo, né? E o olha no olho. Por favor, porque a gente não olha mais no olho, porque a gente tá vendo televisão, porque a gente tá fazendo não sei o que, para e olha no olho, pra gente reconectar. Né? E as pessoas acabam, quando não tem uma estrutura emocional muito, muito elaborada, muito consolidada, enfim, é difícil porque começa, não quero mais, tchau. Não quero mais, tchau, não quero mais, e largo, né? E fica tudo muito sensível. É esse mundo líquido, né?
O amor líquido, descartável, em que você olha e... se tem muito trabalho, eu saio, eu passo. Porque parece que basta fazer assim no feed e aparece a próxima fotografia. Talvez essa mecânica das redes sociais meio que impregnou no psiquismo coletivo de algumas pessoas, que as pessoas são tão descartáveis quanto eu não gostei, não vou curtir, sabe? E como se não tivesse aquela outra pessoa que você vai querer, um outro conjunto de desafios. É de uma ingenuidade absoluta. O que acontece é que as pessoas terminam ficando sozinhas, e disclaimer, estar só não é uma incompetência emocional, tem pessoa que está só porque preferiu, mas tem pessoas que de fato não conseguiram ter a mínima capacidade de gerenciar relacionamentos. E a solidão é uma terrível dor. É terrível não ter com quem conviver, nem estourar uma champanhe, nem tomar um café, sabe? E às vezes é essa inabilidade, que acontece que as pessoas vão tentando substituir por algo mais confortável. Não, mas eu tenho um padrão de vida legal, eu fico aqui no meu apartamento, eu faço o que eu quiser e tal. Beleza, mas sozinho, cara, tem sentido isso se a gente é gregário por natureza? Então eu tenho que ter cuidado para essa trilha não se afastar, sabendo que de vez em quando naturalmente ela se bifurca. Mas uma das coisas que é fundamental é assim, quando eu estou numa relação, eu tenho que compartilhar tudo. Isso significa dizer o seguinte, que o teu problema é nosso problema. Que o teu pai que adoeceu é nosso pai que adoeceu. Você não vai cuidar só. Teu pai, te vira. Não, isso não é casamento, cara. Não é casamento. É o seu pai. Vamos, traz pra cá. É junto. Eu tenho que participar disso. Porque se você não participa disso... Eu, por exemplo, eu adiei meu casamento em 2 anos e meio com Janine, porque minha mãe estava com lúpus doente. Meus avós com Alzheimer. Então eu tinha que manter custos de cuidar da minha mãe, dos meus avós. Não tinha como casar também. E ela esperou. Entendeu? Então, uma pessoa que faz isso, você pensa o quê? Pô, ela sabe o que é prioridade. Porque um dia a gente vai cuidar dos nossos outros amores e um dia a gente vai precisar que nossos amores cuidem da gente. E é preciso que a gente entenda que não é só a cama que a gente divide, sabe? A gente divide a beira do caixão também, para se despedir. A gente divide muitas coisas. Se o outro se sentir abandonado, bifurcou. E aí, às vezes, é difícil voltar. Porque a pessoa só quer voltar na hora do bem bom? Cara, isso não é casamento. Disse tudo, aliás, plaquinha 10, antes da Lu falar, plaquinha 10. Não, maravilhoso, acho que a gente acaba vivendo, né, emoções, assim, obviamente, como eu sou uma pessoa que me separei, em vários momentos eu me pergunto, né, aonde que eu podia ter pensado, que eu poderia ter feito diferente, vários, né, momentos de terapia que eu falei assim, será que eu, se lá atrás tivesse agido de uma forma diferente, hoje em dia teria tido esse final, né, e no meu caso, fui eu que tomei a decisão, né, da separação. Então, mesmo, né, sendo a pessoa que tomou a decisão, né, quando eu falo tomou a decisão, é que teve a coragem de buscar a conversa. Porque tomar uma decisão nunca é sozinha, né? Você não se separa do dia para a noite. A separação, ela vem de muitos anos, de muitos momentos, né, que você tá ali, resiliente. A escolha de um amor, né, para mim, quando eu casei, era natural. Eu falo muito sobre essa naturalidade do casamento para mim. Quando eu conheci o meu ex-marido e a gente começou a namorar, foi tudo tão natural que o casar foi natural também. Não foi um casar imposto, foi natural. E quando eu me separei, naturalmente a gente também não conseguiu se reconectar. No meu caso, a gente voltou, tentou mais um tempo, conversou, fazer terapia de casal, e era muito engraçado porque meu terapeuta de casal falava que era o único casal que a gente já tinha se separado de casas e a gente resolveu fazer terapia de casal separado. E a gente foi fazer para entender como lidar com a nossa filha. A gente tem uma filha só e a gente queria saber como lidar com ela na separação. Então a gente foi fazer terapia depois. Obviamente que era uma tentativa ali mascarada dos dois de tentar se reentender, né? Porque existia algum laço em comum. Mas realmente a gente foi se desconectando como homem e mulher. A gente foi desconectando os objetivos e foi se afastando. Então, mesmo assim, eu acho que a gente teve um carinho e um cuidado muito grande. Eu falo que eu ainda me assusto com as pessoas que foram casadas tantos anos e geram um ódio uma das outras, cada um com a sua história, mas eu, pela minha e pelos meus valores, ele é o pai da minha filha, eu sempre vou buscar tratar da melhor forma possível, mesmo que hoje em dia eu fale, nossa, realmente, ele como ele é hoje, como eu sou hoje, não me vejo como um casal. Se eu conhecesse, né, cruzasse com ele na rua agora, não me conectaria, não rolaria. Mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente, nesse meio do caminho, né, de uma crise no casamento, nesse meio do caminho de quando você tá na dúvida, você tem muita... eu falava assim, qual que é a hora de parar?
eu tinha essa pergunta constantemente. Qual que é a hora realmente de parar e me separar? Qual que é a hora de manter a resiliência e tentar mais uma vez? Isso não era tão claro pra mim, né? E aí eu ficava muito, né? Eu via tanto, não, mas gente, casamento nunca é 50-50, nunca é realmente 100% equilibrado, assim, a balança dos lados. Tem época que tá 70, outro 30, e assim por vai, porque o casamento não é perfeito. Mas eu queria trazer esse olhar, né, pra nossa discussão. Qual que é a hora de parar? Quando que eu entendo como ser humano que eu já tentei de tudo e que não é, não, porque eu não fui resiliente o suficiente. Existe a hora certa de parar também. Bom, se a gente fosse pensar numa hora certa de parar, seria antes que se criasse um desrespeito profundo. Porque o que faz com que muita gente vire inimigo é porque você vai e não tem a maturidade. Pô, não tá dando, vamos sentar aqui, vamos, sabe? Não dá. A gente fica lá e começa a se machucar. É como se assim, eu não vou desistir, eu vou te destruir pra ver quem pula do barco primeiro. Que não saudável isso. Mas infelizmente é a maior parte dos casos, né? Então o que acontece é que a pessoa fica ali e tal, ou então fica numa relação paralela, mas fica porque tem filho, ou porque... Enfim, tem um monte de equações muito particulares. Mas certamente, pra gente pensar assim, como é que eu posso tornar mais palpável esse movimento? Porque é muito subjetivo, né? Mas a gente pensa assim, se a nossa relação está provocando mais sofrimento do que prazer e felicidade, na balança ali, já há algum tempo, vou usar uma metáfora mais clara para as pessoas. Tem gente que confunde tristeza com depressão. Tristeza a gente tem e depois passa. Depressão ela fica. Ela tem um caráter de permanência maior. Então, tem dia ruim, tem dia bom no casamento, beleza, é normal. A gente sabe no jogo que isso vai acontecer. Agora, se tá tendo ali, sabe, 2 anos de ruim, poxa vida, chega um ponto que você pensa assim, não dá mais pra ficar esperando agora, que é igual aquela pessoa que tá numa relação muito tóxica, e ela chega no consultório e ela fala, não, mas ele é um homem bom, Sandro, porque, veja, fim do mês, assim, ele chega com flores, ele chega de viagem, tal, e aí, ele é aquele. Aí eu fazia, não, ele é o dos 29 dias te ferrando. Porque a personalidade é a constância. O que o cara te entrega mais é quem ele é de fato. Aquele do último dia do mês é o que tá vendo que a vítima tá indo embora, aí chega lá para enganar de novo. Então, se tá muito mais tempo de desprazer, de desrespeito, é porque, de fato, né, você já tentou, já conversou, já fez todos... Porque eu acho que, assim, mesmo que você estava falando, o que você decidiu sair, nem por isso não deixa de ser doloroso. Mesmo quem decide, a dor é para os dois, né? Se já é uma coisa tão difícil, sair com culpa é pior ainda. Então, quando você pelo menos pensa assim, não, eu fiz tudo que estava no meu alcance. Agora eu vou viver o luto disso aqui. Mas eu não vou levar nessa equação... E se? Porque tem hora que não tem e se. Todos os e se você tentou atender até então. Nossa, maravilhoso. Ele tava falando, eu tava vindo igual a lua. Você acha que a gente vai relembrando, né, de tudo. Retrospectiva. Muito doido. E você sabe que minha mãe sempre falou uma coisa que eu acho que é, assim, pra vida, assim. Você tem que saber sair do mesmo jeito que você entra nas relações, né? Com dignidade, com respeito. Acho que isso é o mínimo. Eu queria que a gente agora falasse sobre uma ótica, Rossandro, de quem já entendeu que vai se separar. Independente de ser um casamento, independente, enfim, aquele relacionamento, aquilo tudo que você... Porque eu acho que o relacionamento, ele também é um sonho, é um plano de vida. Quantas coisas você depositou, quantas pessoas você envolve. O relacionamento não é só você e seu parceiro, sua parceira, é uma família, né? Eu queria que a gente entrasse um pouquinho, assim, pra me decidir. Como é que eu vou encarar daqui pra frente? Assim, o que do ponto de vista psicológico a gente pode ter como ferramenta de sair do fundo do poço, sabe? Porque eu lembro quando eu me separei, eu fiquei uns 4 meses que eu não queria ir em lugar nenhum. Porque eu não queria contar para as pessoas que eu tinha me separado. Porque aquilo vinha de um lugar de tanta vergonha. Era como se eu falasse assim, olha, sabe aquele dia que todo mundo foi nessa festa? Então, não deu certo. E você sente uma culpa gigantesca por talvez você ter falhado, por ter envolvido outras pessoas, por um plano que não deu certo. Então, queria que a gente falasse um pouquinho de como a gente tem ferramentas para passar por isso. Porque... vem com uma dor que eu acho assim que não é semelhante a nada que a gente tem. Eu acho que a gente tem uma dor de perder pessoas que faleceram e óbvio é horrível. A gente tem dor de trabalho. Agora, a dor de um relacionamento que não deu certo, eu não sei, mas ela dilacera, assim.
ela mexe nossa autoestima, ela mexe com você de um jeito que eu acho que seria muito interessante se as pessoas que estão nos ouvindo hoje soubessem um pouco de como a gente passa por isso melhor, sabe? O luto de alguém que morre não é um abandono. É de fato uma falta, que ela é definitiva, porque na separação ainda você pode ficar lamentando e pode voltar, né? Mas quando alguém deixa você, ou mesmo que a relação se tenta sair, há um sentimento assim de que não funcionou, que a gente estava falando que é questionável esse conceito, né? Funcionou até ali. Então a primeira coisa que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, é que o primeiro movimento de alguém que está no fundo do poço é aceitar que está lá. E entender que a coisa mais violenta é alguém dizer pra você, não, vamos pra balada. Não. Quem tá no fundo do poço, se for pra balada, vai cair no poço mais fundo ainda. Porque tá carente, então por sintonia você vai pegar o pior traste que tem lá. Entendeu? Então, melhor se preserva, aceita seu deserto. Aqui, ó, é um dos livros, né? O Tempo do Autoencontro. Espera que eu vou mostrar daqui de novo. Aceita o seu deserto, a gente tem que passar por ele. Deserto é incontornável. As pessoas querem se separar sem sentir dor. As pessoas querem sair do emprego sem sentir dor. As pessoas querem ter síndrome do vazio sem sentir dor. Isso vira um traço de loucura. Ninguém quer mais sofrer. Então, não é que você tem que ficar sofrendo, mas é uma estação que você não pula da vida. E se você não pula essa estação da vida, que você aprenda com ela. Por isso você tem que ficar ali no fundo do poço. Tem a escritora Cris Guerra, que ela tem um livro que chama Do Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. É lindo esse livro. É porque ninguém faz selfie do fundo do poço. É verdade. Ninguém tira foto, mas todo mundo visita, né? Então assim, você chega lá pro fundo do poço e diz assim, mais uma vez, hashtag tamo aqui. Eu voltei. Olá, Deus, sou eu de novo. Voltei para... Não pra ficar. Ah, não, tem o cara para passar, né? Pra passar. Para passar. Do Embrulha pra Viagem, que eu amo. Maravilhoso. Marcelo, alguma coisa. Ele faz umas, que ele é um pai, né? Ele tá sempre de pijama, com aquela cara. A pandemia foi a cara dele. Na pandemia. Aí ele assim, Não, o melhor de todos é a da lição de casa na pandemia, porque ele, vocês viram esse? Quem não viu, por favor, busque. Ele Embrulha pra Viagem, lição de casa na pandemia. Que ele entra naquela coisa, tira do sarro, né, dos professores falando que pra criança pedir ajuda pros pais, ele não lembra o que é um marsupial, ele vai olhar no Google, ele fica pegando mal pra ele. Mas é isso, né? Ninguém se mostra nessa posição que ele faz esse personagem, que é acabado, descabelado, péssimo, depressivo, falhando e frustrado, né? Eu acho que, inclusive, a Gabriela Piroli tem feito um movimento na rede social dela, né? Dela, de vez em quando, postar quando ela tá bem mal. Já postou chorando. Ela diz assim, eu tô fazendo esse propósito, pra vocês saberem que não só tem essa mulher aqui que acontece, tal. Tem um ser humano com todas as suas matizes. E nesse momento da dor ali profunda, eu preciso viver essa experiência para entender o que aconteceu. Não é para se culpar, porque se você ficar lá na culpa é destrutivo. É assim, ok, vamos entender o que aconteceu. E claro, eu não tenho que ficar lá o resto da vida. Onde os recursos vêm? Primeiro, rede de apoio. Muitas vezes, para manter aquela relação complicada, você queimou a rede de apoio todinho. Porque você falou, a amiga disse, não vai, você voltou, a mãe disse, não dá, e você continuou. Aí chega um ponto que ninguém aguenta mais. E quando você separa, o povo, não aguenta mais nem conversa contigo. Aí você tem que criar uma rede de apoio. Seja profissional, seja espiritual na sua religião, mas você precisa de mãos que te estendam as mãos para que você suba daquele lugar. E não é aquela mão que está levando você para balada. Não, vem só tomar um café. Eu vou só te escutar. Porque assim eu não tenho nenhuma solução para tu. Porque muitas vezes a gente só quer ser escutado. Ninguém precisa dizer assim, eu vou resolver sua vida. Não, me escuta. Eu sei que você me alertou, sabe? Vamos dar uma do pai do filho pródigo, que em vez de reclamar, vem cá, me dá um abraço e vou festejar que você acordou. Sei que tá doendo, mas em algum momento você vai perceber que nesse momento foi a melhor escolha que você fez. Caraca, como você é legal, Rossandro. Adorei isso. A gente tá indo, talvez na última rodada de perguntas, eu queria trazer o erotismo para a conversa, porque a relação amorosa... Vou mudar até a voz agora. Vai que eu também vou. A sua já é, essa voz de locutora. Esse é o pior, Marina vai aveludar esse microfone aí. Teve um episódio que eu comecei assim, vocês lembram? Enfim,
É claro que tem fases, e de novo, sempre falando, não de relacionamento de 3 meses, gente, que até o teto faz parte da conversa, né, do momento, mas a longo prazo, o mesmo corpo, a mesma pessoa, mesmos momentos, né, os o filhos. Envelhecer. O envelhecer. Onde foi parar meu peito? Tá gelado. Exato. Pós-filho. Marina, Eu tô em depressa, meus peitos foram pro chão, eu estou indo resolver isso até o fim do mês. Acontece com os homens no inverno também, viu? Tem que ter pinça. Vamos ser sinceros. E o bom do envelhecer é que cai tudo pra todo mundo. Exato, gente. A culpa é de Newton, cara. Exato. Nossa, eu vou fazer uma plaquinha. A culpa é de Newton. Isso é muito bom. Mas, pra dizer que, de novo, né? Então, no longo prazo, você tem os filhos. Aí eu acho engraçado que você começa a fugir, né? Antes você fugia dos pais pra não encontrar você fazendo isso. Depois você foge dos filhos pra não encontrar você fazendo isso. Mas antigamente, até a proposta do ver, o sexual, isso, aquilo, era raro, né? Para os meninos, tinha que comprar uma revista meio proibida e achavam, não sei. Hoje é tão banal. A TV, a novela da 7 mostra isso, sabe? É tão básico. Hoje as danças do Balança a Bunda aqui. Internet, Mar. É internet. Mas, aí que eu entendo, o sexo é muito acessível, mas o erotismo foi para casa do chapéu. Total. E eu queria entender de como cultivar isso num relacionamento, porque não é fácil, né? Como é que cadê o frio na barriga? Cadê o, né, não tem como, mas como que a gente pode trabalhar para que isso, de tempos em tempos, se acenda um pouco mais, se renove um pouco mais, e a importância do erotismo, não apenas do sexo, oi, faz uma semana, bora, né? Porque temos que bater Sexo o maldito marcada. do cartão, né? Aliás, a Sabrina Sato. Sensacional essa fala dela, pra quem não pegou, a Sabrina marcava o horário quinta-feira, 7 da noite, acho que por conta de agendas e não sei o quê, enfim, certeza. E como diz ela mesmo, e agora estou aqui, solteira. Já sabemos que sexo com data marcada não funciona. Não funciona. Primeiro a gente tem que entender que é muito natural que no começo a gente não precisa de hora, a gente na verdade tem que ter hora pra dar um intervalo, né? Exato. Natural, o corpo tá naquela vibe, tudo bem, e depois a gente de fato tem que entender que se trata muito mais de qualidade que de quantidade. Primeiro porque em termos de quantidade todo mundo mente pra caramba. Se você fosse comparar com a galera, você diria, eu sou um nerd, né? Porque assim, é todo mundo se comendo e você, não, tem alguma coisa errada, porque é mentira. Você sabe que assim, pesquisa comparando Google com rede social. Diz os namorados. Ai, que lindo nós dois juntos. Tá todo mundo postando foto. Aí no Google, aquelas mesmas pessoas que estão postando casal feliz e tal, estão lá pesquisando assim, por que ele não me busca mais? Porque a pesquisa do Google é oculta, Sim. A rede social é exposta. Então essa é a verdade. A verdade é que assim, cara, não é essa coisa toda. Mas você entende primeiro que é qualidade e não quantidade. Então quando a gente entende isso, é muito mais vinho do que cerveja. A gente começa meio que como cerveja, depois vai ficando com vinho, a gente com o tempo. A gente, obviamente, tem que ter cuidado com o nosso corpo, gente. Não dá pra você assim, casei, vou dormir com uma camisa de propaganda de político rasgada, tal, porque é mais fofinha. Não, mas, pô, não vou cortar o dedo do pé na cama, vou soltar pum. Cara, pô, velho, não tem nada a ver, meu irmão. Vamos manter o mínimo. Desejo que sobreviva. Não, como é o ator lá, não há... O Jamie? Não, Jamie não há que se sobreviva, cara. O ator é tem... Sam Hugan. E ele já me postou, sabia? Já postou? Já me postou. Quer encostar na minha mão? Ai, Jesus. Você tá um passo de Jamie. Tá rindo? Na verdade, Ela tá impossível. É impossível. Hoje ela Hoje veio. ela veio em dose tripla, né? Ela não só veio. Isso total. Desliga o microfone. Surgiu. Desliga o microfone. Pilha duração, pilha que dura. Tá o coelhinho da duração, Exatamente. de fato. Mas é muito sobre isso, é qualidade de tempo, é a gente manter o corpo desejável. Primeiro que assim, a gente tem tesão por nós. A gente tem que olhar pro espelho e achar desejável. Porque é isso que a gente emana pro outro. Se você olha e fala, então o outro vai ver isso também. Então a gente também tem que entender, tem um objeto de desejo aqui nessa relação, que é importante ainda, eu vou cuidar de mim, né? Não é ficar preso a padrões estéticos, não se trata disso, é um mínimo de desejabilidade que o casal vai ter, é você olhar para você com cuidado, é você começar a perceber, que eu acho que é uma coisa interessante, é se reapaixonar, porque quando a gente vai realmente disponível para o amor, a gente vai descobrindo nuances do outro
que antes não via. Sabe quando você lê um livro, aí você grifa, aí você volta para ler 2 anos depois, aí você olha para um grifo, por que eu grifei isso? Tão óbvio, né? Aí, como é que eu não grifei isso? Então, a relação é muito assim. É um livro que eu vou relendo e tem coisas que eu grifei que não tem mais sentido e tem coisas que eu não tenho percebido. Às vezes, uma nota de rodapé com informação riquíssima e que figura incrível. Tá? Isso é muito legal. Então, é muito disso, desse movimento assim. De você também. Ou seja, e você tem se lido? Você tem lido novamente você, percebido novas nuances para, uma vez percebendo isso, oferecer esse novo ser nesta relação que se renova com o seu compromisso de renovar-se para si e para o outro? Irei renovar já já. Estou com uma operação marcada para uma renovação maravilhosa. Faz parte, claro, faz parte. Muito bom. Depois das marinices que tivemos aqui, eu acho que eu estava pensando sobre o autoconhecimento, né? A importância da gente se conhecer e o que a gente sabe na vida, no dia que a gente nasce, é que a mudança é a única constante. E é muito interessante como a partir do momento que você casa, você acha que aquilo, né, alguma relação de longo prazo, você acha que vai ser sempre daquele jeito. A gente, como sociedade, não está acostumado a viver as mudanças em conjunto. A gente nem consegue viver e aceitar as mudanças individuais. Mas a gente não tem esse olhar como sociedade. Tudo que é mudança sempre foi visto como algo ruim. Assim como a raiva. Assim como o conflito. São coisas ruins, não quero ter, então eu prefiro, né, não viver isso. E uma vez eu escutei de um amigo meu, quando terminou o casamento dele, eu falei, por que aconteceu? A gente brigava pouco. E aí foi super interessante esse olhar, quando ele fala que a gente brigava pouco, porque a partir do momento que você briga pouco, né, no brigar não é uma briga horrorosa, mas era evitar o conflito, você não tinha conflitos, eles não conseguiam se reestabelecer, porque vocês acabava deixando passar. Sim. E o deixando passar, porque muitas vezes eu não quero magoar o outro, muitas vezes é melhor, não vale nem a pena que você vai me dar tanto estresse de um outro jeito, que a gente vai deixando passar, e esse deixar passar vira uma bola de neve tão grande, que lá na frente é muito mais difícil de costurar. Então essa é a minha grande lição do meu relacionamento que durou 15 anos. Não deixar passar. Né? E não deixar passar não é porque eu quero agora toda semana ter uma DR, eu preciso discutir com você, no meu namoro, trazer isso, mas vamos conversar quando não tá legal. É importante a gente estar aberto para isso. E eu acho que mais ainda é importante a gente estar aberto pro outro, a escuta ativa. Os dois estarem focados em viver essas mudanças, né, que acontecem, porque o tempo inteiro a gente tem interferência de trabalho, interferência de filhos. Se você namora alguém que tem filho, é filho de um lado, filho do outro, é ex-marido de um, ex-mulher do outro. Então são muitas coisas de um ecossistema que interfere para você manter a sintonia da sua relação. Mas mais ainda é você estar aberto às pequenas mudanças e aos pequenos prazeres. Então eu acho que para mim, o grande olhar que eu tenho referente à minha separação e esse meu novo momento depois de 15 anos, eu sempre falo que o meu casamento e aonde eu cheguei, eu queria cumprir um checklist. Né, como mulher, eu queria ter um checklist, eu queria casar, eu queria ter filho. Eu consegui tudo isso e eu não era feliz. E eu entrei num grande abismo. Mas porque nem eu me conhecia. Então eu acho que esse... O checklist não tinha o que era essencial, tinha o que disseram pra você que tinha que ser batido. Exatamente. E eu acho que eu ainda busco o meu essencial. Eu tô nessa busca de entender o que é o meu essencial, quais são os meus valores que eu não abro mão numa relação. Né? Eu acho que essa é a grande magia das coisas que podem perdurar mais. É o quanto cada um entende quais são os valores que são essenciais para você não abrir mão depois desse momento da paixão. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho uma reflexão sobre esse tema para a gente conversar aqui. Acho que a gente tem que ver que a gente até começou a falar um pouquinho sobre isso nos bastidores, foi até bom que você trouxe, que acho que é uma coisa importante. Uma relação, ela demanda perdão. Né, constante. Quando eu chamei Janine, a gente tava namorando um tempão, aí, Janine, eu queria casar, cheguei a jantar, aquela coisa todinha, né, e crente que ela ia aceitar, eu me achava o partidão, então o cara não fuma, não bebe, não trai, é trabalhador, checklistzinho bom, de garotinho legal, né, e ela, não caso com vocês. Não, por quê? Como assim não casa? Não, porque você tem uma mágoa muito grande do seu pai e... Mas o que tem a ver, cara? Ele deixou a gente, passamos fome, como eu não tenho mágoa. Sim, mas a gente vai casar. E casar significa que você vai ter que me perdoar muitas vezes. Como é que você vai casar comigo se você não conseguiu perdoar seu pai? Nossa, que mulher maravilhosa. Pois é, e aí ela me fez essa convite, ela disse assim, não por acaso
A minha amiga da faculdade, ela é vizinha dos seus irmãos do segundo casamento do seu pai. Meu pai já tinha morrido. Aí ela disse assim, você tem que se apaziguar com ele. E aí eu pensei, pô, eu vou ter que conhecer ele, porque eu não conhecia ele. Eu conhecia o ex-marido da minha mãe. Eu não conhecia o meu pai. Eu conhecia a narrativa de uma mulher machucada, traída, espancada. E eu tinha que conhecer o meu pai, né? O ser humano. E eu fui em busca dos amigos dele, pra poder descobrir que eu era muito parecido com ele, assim. Primeiro, pra mim, foi horrível pra mim, porque era como ser parecido com o inimigo, né? E esse apaziguamento com meu pai, inclusive estressou a relação da minha esposa com minha mãe. Porque, de certa forma, é como se ela tivesse feito o filho fazer as pazes com o inimigo. Mas depois, a minha própria mãe aproveitou o meu movimento de perdão e ela também perdoou. Que lindo. E foi libertador para todo mundo. Então, assim, quando você pensa num relacionamento, você pensa assim, é impossível eu estar disposto a viver com outro se eu não estiver disposto a estar sempre perdoando, né? A entender que a gente vai se machucar. E depois, quando a gente amadurece, a gente tem nem que perdoar, porque a gente não se machuca mais. Ele é assim. Ela é assim. E não é uma coisa que é ruim, que eu tenho que engolir lá. Não, são jeitos, são formas. Aquilo que você falou. Coisas que eu posso negociar e ceder, porque tem pontos que são inegociáveis. Quando chega num ponto inegociável, porque, por exemplo, às vezes você não tem consciência que a pessoa mexeu num ponto inegociável porque você não tinha consciência de que aquilo era inegociável até a pessoa machucar você naquele ponto. Aí você pensa, pô, tenho que me conhecer melhor, porque quando chegar alguém na minha vida, eu sempre digo assim, vai começar um namoro, faz o contrato afetivo. Ó, senta aqui, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, eu não vou mudar meu time, coisa do tipo, né? Mas tem coisa que, não, sabe? Eu assisto série coreana com você, ou seja, tem coisas que dá pra gente fazer junto, mas tem coisa que não. E aí, esse autoconhecimento é muito importante, porque na próxima relação, eu vou muito mais lúcido para esse lugar, então é muito menos provável que a coisa não funcione. Nossa, não, maravilhoso. Você já deu um gancho do que eu acho que vai ser nossa última pergunta aqui. Queria que a gente falasse um pouquinho de autoestima e autorresponsabilidade, as duas coisas num relacionamento, e como, de fato, a gente transforma o erro num aprendizado para uma nova relação, porque eu acho que, às vezes, a gente sabe que não vai consertar essa, então é como a gente junta os caquinhos e vem se autorresponsabilizando, porque eu acho que é do ser humano falar, a culpa é do outro, né? A gente não deu certo porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. Mas, poxa, o outro não estava sozinho num relacionamento, né? Então é somente isso, né? Autorresponsabilidade, autoestima e como recomeçar a vida. É outra pergunta. E você começamos o novo podcast. Eu tenho esse problema de fazer uma pergunta você tem assim. 2 minutos. Só passa, só dá um cheiro e a gente faz um outro episódio. Mas, de fato, quando a gente olha para uma relação, quanto mais você se ama, mais você torna o outro feliz. Você sabia disso? Porque quando você se ama, você se respeita. E quando você se respeita, você respeita o outro. E muitas vezes a melhor forma que você faz com que o outro finalmente lhe respeite, lhe ame, é fazendo isso por você. As pessoas, elas brigam para que você me respeite, para que você me valide. E nunca dá certo. Só quando e aí autorresponsabilidade. Esse BO é meu. Eu tenho que me respeitar, eu tenho que me validar. E quando isso acontecer, essa pessoa pode ou não fazer mais sentido para mim. E tudo bem, né? Tomara que fique. E que entenda que agora vai ter um novo jogo. Começou, zerou e a gente começa com uma nova rearranjo afetivo aqui. Porque finalmente agora eu me reconheci, eu me percebo como ser humano. E eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar para a humanidade é se amar. Sim. É ser autêntico, é se aceitar, sabe? Melhor contribuição que você pode ser, melhor contribuição como mãe, seja uma mulher feliz. Que é a melhor coisa que você pode fazer para um filho. Então, assim, esse amor próprio é uma coisa que é difícil porque as pessoas não entendem como ele precisa de manejo, de construção, que é um processo. Mas, basicamente, passa por uma aceitação completa de si, com sombras e virtudes. Porque só quando você se aceita como você é, como diz Carl Rogers, um grande psicólogo americano, só quando você se aceita como você é, que é o paradoxo da autoaceitação, é que você muda. Porque você deixa de lutar contra você, de se culpar, de se martirizar. Aquela energia todinha que estava de culpa, está disponível para que eu mude pontos que eu posso mudar e entenda que tem pontos que mesmo que eu queira, eu não posso mudar e vida que segue. Né? Eu acho que as 3, se pudessem, estavam te abraçando nesse momento, não é? Ele ia ser sufocado por nós 3 aí abraçando ele. Mas espera um pouquinho.
Aham, vocês ouviram? Ouvimos. É a hora do Boom. Fuck my brain. Pois bem, chegou a hora do nosso Boom. A gente vai encerrando esse programa tão rico e que, sem dúvida, vai deixar à vontade de ter feito muito mais outras perguntas. E a gente adora isso porque a gente deixa o entrevistado com a vontade de voltar logo, tá? Ok? E para fazer o nosso Boom, a gente dá um minutinho para arrematar. Começo com você sempre, Natália Mestre. Quando a gente fala esse tema tão interessante que a gente trouxe hoje, né? Até que a vida nos separe. O que você gostaria de encerrar dizendo? Bom, primeiro eu acho que a gente, como o Rossandro pontuou, a gente deve começar relações sabendo que precisa de responsabilidade afetiva, de autorresponsabilidade e que a gente vai passar por várias coisas e vão existir, vai haver a necessidade de conversas profundas e tal. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas hoje eu vou fazer um boom de uma perspectiva muito pessoal que é, às vezes a gente precisa aceitar que acabou. Eu sei que por uns 2 anos eu dormi, acordei e pensei, será que a vida é só isso? Será que casar é só isso? Será que um relacionamento é só isso? E por muitas tentativas, eu vi que acabou. E é muito difícil você aceitar que acabou. Então, para quem hoje me ouve e tá protelando um fim que ele existe, primeiro lugar é aceite. E segundo o fim vem junto de um recomeço. E talvez você goste dessa nova história que você vai escrever. Talvez essa história seja muito mais legal. E eu sou muito feliz porque eu gosto muito mais da minha história hoje, sabe? Porque, não apenas porque hoje eu tenho um outro relacionamento no qual eu sou muito feliz, porque eu tenho as meninas que eu não tinha antes, eu tenho uma outra vida, mas eu gosto dessa mulher aqui. Essa é muito melhor do que antes, porque essa foi no fundo do poço e se conheceu e voltou melhor. Então, se aceita e tenha coragem de dar o passo pra mudança, sabe? Eu acho que eu fico com isso hoje. Nossa, eu quero dar um abraço em você agora! Bota 10. Nossa, que coisa espetacular! Fuck my brain. Lu, e você? Acho que muitos booms e muitas histórias e até um pouco emocionada, né, em falar sobre esse tema. Para pessoas que passam por isso, a gente acaba aqui, né, trazendo a nossa história e revivendo isso, né, e volta para alguns momentos de dor e questionamento. Mas acho que você trouxe um momento da sua fala que para mim é fundamental para qualquer pessoa que está passando por um questionamento sobre a rede de apoio. E trago aqui o meu relato sobre isso. A rede de apoio, ela é fundamental para a gente sair de qualquer situação. Exato. Seja uma situação do trabalho, seja uma situação de relacionamento. Então, não importa se são seus amigos, homens ou as mulheres, tenha a sua rede de apoio. Para mim, ela hoje vem acima de qualquer relacionamento. Então, eu tenho uma rede de apoio hoje de 3 amigas muito próximas que passaram pela mesma situação de um divórcio, que também tem filhos. A gente se apoia de um jeito que é muito difícil qualquer pessoa penetrar na rede de apoio. Elas vêm acima de qualquer namorado, os filhos sempre juntos, mas a gente cuida uma da outra de um jeito, com um olhar, de uma empatia que é simplesmente um acolhimento. Então, cada uma numa fase diferente, uma namora, outra não namora, uma já evoluiu um relacionamento, terminou, mas a gente nunca deixa de se apoiar. E até a gente brinca, né, e os novos entrantes, que são os novos namorados, passam por avaliação. Ela passa por um olhar, praticamente, né, os entrantes. A gente tem calendário compartilhado, e realmente, para ver a profundidade do nosso respeito. Então, a gente tem um calendário compartilhado das crianças. Então, assim, quem começa a namorar, favor, né, passar o nosso calendário para eles, porque a gente não muda o nosso calendário para nenhuma nova relação, porque a gente está acima disso. E não era assim antes. Eu conhecia todas e eu acabei sendo o elo, né, de ligação entre elas. E a gente, antes dos nossos casamentos anteriores, a gente não tinha essa prioridade. Né, de nos priorizar. A gente priorizava o outro, o relacionamento. Eu acho que a gente viveu tão forte essa dor em momentos diferentes, mas que a gente entendeu que isso vem acima de qualquer relacionamento. Então, acho que o meu boom é realmente para pessoas que estão vivendo esse momento, que estão se separando, que já estão, né, na fase, busque a sua rede. E não tenha vergonha nem medo, porque as pessoas que te amam, elas vão estar ali para você. Elas vão te apoiar. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, melhor amigo ou não. Essas pessoas, elas vão construir com você esse novo momento e essa nova mulher ou esse novo homem que está para surgir.
Isso é muito F my brain. Que lindo. Eu não sabia disso. Isso aqui é mais lindo. Cara. Eu, Marina Machado, porque eu falo o nome de todo mundo, preciso lembrar meu próprio nome. É engraçado, porque tem uma frase que é muito dita, mas que é tão difícil, né? É que nem na frase de Jesus Cristo, que amai-vos uns aos outros, que é a coisa mais difícil do amai-vos uns aos outros. Tem uma coisa tão difícil, que é quem ama liberta. E parece uma coisa assim, é um cartaz super legal, mas quem ama liberta requer que você, de fato, liberte. Quer dizer, se aquilo é tão importante, se a pessoa precisa tanto daquilo, e não é fácil fazer. Mas eu entendo que tem que ter uma reflexão constante de aonde você existe nesse processo de libertação. Então, é um recálculo, é a conversa, é a paciência, e é o buscar o que une vocês. Porque às vezes o que une vocês é algo tão frívolo, sabe? É o amor de balada, é o das festividades. As pessoas se conectam por razões diferentes, se conectam pelo intelecto, se conectam pelo físico, se conectam pelos mesmos interesses, né? E o que te conecta aquilo? Aquilo te dá solidez ou não? Então eu sugiro sempre, né, que a gente busque isso nos momentos mais difíceis e que a gente tenha sempre em mente, né, que quem ama liberta. Mas isso talvez tenha um custo para você. Bom, eu acho que meu boom final seria: não existem almas gêmeas, gente. No máximo existem almas que gemem, né? Gosto dessa. Né? Tanto as para lhe assustar como as de prazer. Mas então, não acredite que o fim de uma relação é a decretação de sua incompetência. Não, muitas vezes é a decretação de seu despertar. Que finalmente você se encontrou e aí talvez aquela pessoa que você estava com ela, estava com uma versão sua que era falsa, era fake. E quando você finalmente se desnudou, descobriu que aquela pessoa era compatível. Pode ser que a pessoa até ache você a melhor nessa versão nova, mas ela não tinha cacife para bancar essa pessoa que acordou, né? Especialmente porque os homens têm dificuldade de lidar com mulheres luminosas e muitos, infelizmente, querem diminuir a luz para se sentir grandes, o que mostra a pequenez da alma que alguns têm. Nesse movimento, você acorda, desperta, visita o fundo do poço e lá tem espelhos, porque é um Big Brother às avessas e você vai se enxergar de todos os ângulos, em todas as coisas e vai precisar dessas muitas mãos para te resgatar nesse lugar, para que você possa se reerguer. E aí, para se libertar, porque eu estou fazendo um ponto com cada um de vocês aqui, é que a gente libertar o outro é muito com aquela ideia, né? Assim, não queira um beija-flor preso, se torna um jardim para que o beija-flor queira estar lá. Mas antes de você se tornar um jardim para que o beija-flor queira estar lá, se torne um jardim para a sua própria alma, para que você queira estar com você. Porque quando você é uma pessoa capaz de estar bem com você numa sexta-feira à noite só, acredite, muita gente vai querer te acompanhar. Incrível. Gente, maravilhoso. Ai, é incrível. Gente, olha, todo respeito a Janine, mas apaixonei. Todas apaixonamos, porque é uma delícia ouvir, né, Rossandro? Eu quero aproveitar o final da nossa conversa, dessa incrível troca, incrível, deliciosa. Muito obrigada. Eu entendo que tanta gente vai ser impactada por isso. E pra gente tem sido incrível quando você que está ouvindo e assistindo tem mandado mensagens. Uma delas, eu vou compartilhar en passant com vocês, que é do Tony Júnior. Ele é de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele é psicólogo e ele trabalha como músico voluntário numa igreja. E eles foram fazer um trabalho com jovens, com 200 jovens, durante uma vigília na igreja e tudo mais. E ele, inspirado em 2 episódios com psicólogos que nós trouxemos aqui no programa, você inspirará os próximos, ele conversou com esses jovens, trazendo os temas que a gente falou aqui, principalmente focado na validação social. Então, só agradecendo muito ao Tony e um abraço a todos. Deixa eu achar aqui exatamente, Paróquia de São Tiago Menor, em Natal, no Rio Grande do Norte. Que incrível saber que nós aqui sentadinhas em São Paulo estamos chegando em tantos lugares incrivelmente distantes aqui no nosso Brasil. E esse é apenas um dos recados que a gente tem recebido. Por favor, compartilhe, porque enche o nosso coração, nos dá muita energia para estar aqui e também trazer temas que são sensíveis. A gente adora essa troca. Somos pessoas que gostam dessa troca. Então, muito obrigada ao Tony, a todo mundo lá de São Tiago Menor, em Natal.
E olha, assim, sem palavras, né? Nota 10, Neil Armstrong pra você. Muito obrigada por essa troca. Por favor, volte, Rossandro. Volte. Enquanto eu não volto, quem quiser, todo domingo de manhã, ao vivo, eu faço Cuidando da Alma, que é um podcast que só eu com eu mesmo. É os Comigo de Mim. Eu mesmo. Os Comigos de Mim, né? Todo domingo. Eu comecei na pandemia, todo domingo, 10 da manhã, eu comecei a fazer um... domingo é um dia de muita fragilidade, muita dor, né? Então eu faço domingo de manhã. Terminou a pandemia, eu tentei parar, o pessoal não deixou. Todo domingo, 10 da manhã, eu tô lá ao vivo e tal. Também tá no Spotify, então é uma alegria a gente poder estar... Acho que a gente está juntos, levando saúde mental para um mundo que vai precisar ainda muito mais que a gente faça isso com intensidade. Mas antes de você ir, eu queria lembrar dos livros do Rossandro. Isso, eu ia falar isso também. Que são super importantes. Que a gente colocou aqui alguns dele, que a gente já falou, né? O Tempo de Autoencontro, mas que você pudesse contar um pouquinho rapidamente, né? De cada um deles. O Help Me Eduque é sobre educação de filhos, e um pouco dele foi que fez com que eu fundasse a Educa, que é uma empresa de educação socioemocional com sede aqui em São Paulo, que atende escolas do Brasil inteiro. As 5 Faces do Perdão são 5 histórias de perdão impressionantes de consultório. Todas, tudo que eu falo com exemplo de paciente é sempre com autorização dos pacientes, a gente sempre muda os dados. E que tem muito a ver com o episódio de hoje, né? Eles ficam tão felizes. Eu vi que você contou uma história lá, obrigada. Você está inspirando, sua dor está inspirando pessoas, né? Eu escolho ser feliz, é justamente uma escolha madura, que não é simplesmente viver na positividade tóxica, mas escolher, inclusive no momento de dor, validar o fundo do poço, entender que faz parte dessa coisa. O Tempo do Autoencontro eu lancei durante a pandemia, que é justamente para a gente entender que passamos por desertos, situações incontornáveis. Estou lançando com Cortella agora em novembro, meu querido amigo Maricel Cortella, né? E que para mim é uma pessoa admirável em todos os sentidos. Depois, no ano que vem, eu lanço um com uma querida amiga também, tem um branco agora na cabeça. Puxa. Não, a Lúcia Helena Galvão é no final do ano, mas antes da Lúcia Helena, a Leila Ferreira, uma jornalista, um ser humano incrível, luminoso. Nós fizemos uma troca de cartas durante 3 anos, pegando a pandemia até o final dela. E a gente está compartilhando essa intimidade muito profunda de troca de cartas com os nossos leitores. Então, são os próximos 3 que estão saindo aí daqui para o ano que vem. Parabéns, Nossa, parabéns. Agora vem coisas incríveis. São pessoas admiráveis aqui por nós, somos, né, tão fãs quanto de você e deles também. Eu preciso voltar a ter batimento cardíaco, porque parou quando você falou Lúcia Helena Galvão. Que eu tento ela há algum tempo e a agenda não dá certo. Lúcia, por favor. Eu vou fazer. Eu te amo. Eu estudo estoicismo, eu falo de estoicismo. Vem em mim, Lúcia Helena Galvão. Ela é vem em nós. Admirável. Sim. Incrível. Lúcia Helena é um absurdo. Aliás, gente, só pra gente... Mas você também, viu, Rossandro? Não, obrigado. A gente é muito fã sua. Fazer uma bugadinha final assim. Se você contar na sua cabeça quantas pessoas você levemente antipatiza até profundamente odeia, pensa. Não chega a 10. Gente. Não chega a 10. Agora pensa quantas pessoas você levemente simpatiza até profundamente ama. A conta não bate. Tem mais gente boa no mundo. Vamos deixar 10 ibope ao mal. Tem mais gente boa no mundo. Fuck my brain. Nota 10, nota 10. Olha, até que a vida nos separe foi o tema, mas aqui só houve união, entendeu? Estamos mais fortes do que nunca. Do que nunca, energizados, entendeu? E semana que vem a gente volta com mais um tema que certeza que vai te impactar de alguma forma. E para que a gente continue chegando a mais pessoas, e vai para Natal, e vai para Amapá, e vai para o Rio Grande do Sul, e vai para Marte. Aliás, tem gente nos Estados Unidos nos ouvindo, em Portugal também, que a gente já sabe. Por favor, nos ajude a chegar a essas pessoas, seguindo, compartilhando, dando um like, acionando o sininho. Então vamos lá para os canais. No YouTube, @canal FMyBrain. No Spotify, @FMyBrain. No Instagram, atenção, FMy.brain. Lembrando que a gente também está no Deezer e no Google Podcasts. Coloca lá FMyBrain, Fuck My Brain, você vai achar a gente. Estamos em todos os lugares, você não pode fugir do nosso conteúdo, mas você pode compartilhá-lo e ajudar mais pessoas a encontrar essas conversas tão ricas. Meninas, vocês são maravilhosas. Um beijo grande pra vocês. Obrigada. Rossandro. Incrível, Rossandro. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Fuck My Brain. Fuck My Brain.